Senhor, eu quero em nome de Jesus declarar, Senhor, que qualquer pessoa que estiver sentindo algum mal-estar, alguma dor física nesse lugar, Senhor, até o final, até o término dessa ministração, será curada para a honra e glória do Seu nome. Ó doce Espírito, quero dizer que Tu és a pessoa mais importante aqui, Espírito Santo. Tu és a pessoa de excelência aqui no nosso meio, Espírito Santo, por isso fique à vontade. Eu te agradeço, Espírito, porque o Senhor não é só nosso amigo, mas o Senhor habita dentro de nós, o Senhor é nossa força. E também é aquele que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Pai, que essa palavra, Senhor, marque a nossa vida. Que haja uma vida antes dessa palavra, mas haja uma vida para a Tua igreja após essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, desde o princípio, a única coisa que eu consigo entender é que Deus criou todas as coisas simplesmente para criar um relacionamento com o homem. A Bíblia diz que Deus vai criando a terra e tudo que havia na terra. E quando Deus termina toda a criação, a palavra de Deus sobre tudo que havia criado é que isso tinha ficado bom. Mas a Bíblia diz que quando o homem é criado por Ele, quando o homem vem à luz, quando o homem é trazido à terra, Deus acrescenta uma palavra além de bom. Deus diz, ficou muito bom. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: por você, Deus disse, ficou muito bom. Queridos, eu olho para esse texto e meu coração se alegra muito, porque eu vejo um pai criando muitas coisas que hoje nós contemplamos. Eu vejo um pai criando coisas que nós olhamos e nós ficamos admirados, e tudo isso que ele criou, ele disse que era bom, mas quando ele cria o homem, quando ele cria a raça humana, Deus diz, isso ficou muito bom. Esse negócio está do jeito que eu esperava. E a partir de Adão, então, Deus começa a criar, Deus começa a levantar muitos homens para pregar as boas novas e levar toda uma nação, inclusive eu e você, ao arrependimento. E alguns desses homens que Deus levantou, de fato foram homens muito excelentes. Homens como Noé, homens de muita fé. Homens que viveram tempos de fé, homens como Moisés, homens como Josué. Querido, quando eu penso em Josué, meu coração dá um negócio muito forte. Porque uma coisa, querido, é eu sair de Paranaíba e alguém precisar me substituir lá, qualquer um vai fazer isso. Mas outra coisa é alguém poder substituir Moisés, querido, e Josué teve essa tarefa não muito fácil. A Bíblia diz que quando Deus se refere a Moisés, o Senhor chama Moisés de amigo, querido. E Deus então agora escolhe Josué. Deus agora escolhe esse homem, não só para continuar o trabalho de Moisés, mas para fazer com que esse homem alcançasse aquilo que o próprio Moisés não alcançou, que foi a terra prometida. Mas da mesma forma que homens acertaram muito, houveram alguns homens que erraram demais. E a Bíblia fala muito deles. Quem aqui não consegue lembrar de Saulo antes da conversão? Saulo vivia na religiosidade, Saulo perseguia por causa da lei. Saulo era um conhecedor da lei, por causa da lei ele começa a perseguir a igreja. Homens como Sansão, eu acredito de todo o meu coração que se Sansão tivesse entendido o propósito dele na terra, Davi não precisaria ter existido, porque Sansão seria o libertador do povo de Israel. Mas o cara, ele não entende o propósito dele, o cara, ele não vive no propósito dele. Sansão vivia entre o pecado e a vida o tempo todo. Tudo aquilo que Sansão não podia fazer, ele começa a fazer. Sansão não podia tocar em carne morta, Sansão vai lá e pega num negócio de leão. Sansão não podia beber vinho, mas o cara vivia na parreira de uva, então ele não pecava, mas ele vivia brincando no pecado. Lembra que eu disse ontem sobre isso? Existem pessoas que não querem saber o que é pecado para não pecar, mas existem pessoas que querem entrar no meio da linha, eles querem ficar em cima da linha, eles querem ficar sempre em cima do muro, não sabe se vai para lá ou se vai para cá. Sansão brincou com esse negócio e se lascou.
Homens como Saul. Aumente o toque um pouco, por favor. Queridos, quando eu penso na história de Saul, Deus ele queria falar diretamente com o povo. Deus ele queria falar exclusivamente com o povo. A única voz que o povo iria ouvir era a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que o povo começa a querer um rei. O povo começa a pedir por um rei. O povo começa a clamar por um rei. E Deus então levanta um rei chamado Saul. A Bíblia diz, querido, que Saul era um homem muito forte, muito poderoso. O reinado de Saul, enquanto ele esteve em Deus, foi um reinado muito forte. Mas esse cara agora, ele está cheio de si mesmo. Esse cara agora, ele já acha que ele pode caminhar com as próprias pernas. E tudo aquilo que Deus disse para ele não fazer, ele vai lá e faz. Deus diz, não traga nada da terra estranha. Saul junta algumas coisas lá, algumas riquezas, e traz, achando que ele poderia fazer isso. Deus diz, acaba com todo mundo, e Saul não obedece a Deus. Segura lá algumas pessoas que ele achava que era importante. Esse foi o rei que Deus levantou para dar direção ao povo. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. As tuas orações, elas são ouvidas por Deus. Cuidado por aquilo que você tem orado. Porque muitas vezes nós reclamamos com Deus de coisas que Deus nos deu porque nós oramos. Pastor, Deus não sabe o que é melhor para a minha vida, sabe. Mas a Bíblia também diz que quando você pede, você recebe. Então toma cuidado com aquilo que você pede. O povo pediu um rei, Deus levantou um rei. E o rei se prostituiu, o rei adulterou, o rei idolatrou coisas que não poderia idolatrar. Um rei que foi exclusivamente escolhido pelo Senhor. Quantos estão comigo, amém? Preste atenção. Queridos, o que nós vamos falar nessa noite é sobre honra. Ontem nós falamos sobre obediência, sobre lealdade. Hoje nós vamos falar sobre honra. A impressão que eu tenho é que nós temos vivido num tempo de muita desonra. Muita desonra. Começando pela política brasileira. Uma das coisas que me impactou muito foi na Copa do Mundo, quando a Dilma entrou no estádio e ela foi ovacionada por vaias. Querido, eu não sou obrigado a concordar com nada que a Dilma faça. Mas hoje, fisicamente, a Dilma é a maior autoridade que o Brasil tem. E a nação brasileira não faz ideia da maldição que trouxe para o próprio Brasil quando ela foi ovacionada com vaia. A nação brasileira não tem a noção da maldição de desonra. A nação brasileira não tem a noção do quanto de portas abertas foram abertas sobre a minha casa e sobre a tua casa por causa da desonra. Porque eu entendo uma coisa, eu não sou obrigado a concordar com nenhuma autoridade sobre a minha vida, mas eu tenho dois caminhos a escolher. Ou eu saio debaixo dessa autoridade, ou eu permaneço e espero o próprio Deus tratar com ela, porque uma hora Deus vai tratar. Se estiver errado uma hora, querido, Deus, por amor a mim, você vai tratar. Eu entendo que o Brasil tem vivido um caos danado, mas eu tenho uma convicção, querido. A última palavra não provém do homem, provém de Deus. E a hora que Deus disser, acabou essa bagunça, vai acabar. Outra coisa que eu penso, e isso eu já vi acontecer muitas vezes. Sabe como normalmente a igreja tem o hábito de honrar a liderança? Colocando uma cadeira e lavando os pés dos pastores e dos líderes. E aí eu fico pensando, de que adianta uma água nos pés, se quando o pastor está pregando, a pessoa está no celular, falando no WhatsApp, no Facebook? De que adianta os jovens lá em Paranaíba, num culto, preparar um ambiente todo cheio de amor e lavar os meus pés, se eles não ouvem a direção que Deus tem me dado, e eles não obedecem aquilo que Deus tem falado ao meu coração? Isso é honra? Ou será que isso é um misticismo que tem invadido a igreja, é praticamente um espiritismo? Porque hoje tem que tomar cuidado, porque eu vejo algumas coisas e eu fico pensando que a igreja começa a ter um pé lá no espiritismo, que é um sai, é um cai, é um levanta e levanta. E nós vamos pensando que algumas coisas que nós temos feito é honra, quando na verdade não é honra nada. Quando na verdade está muito distante daquilo que a Bíblia diz que é honra.
Eu quero que entendamos nessa noite um princípio de honra, não segundo o coração do homem, mas um princípio de honra segundo o coração de Deus. E assim como houveram muitos homens que honraram a Deus, houve alguns homens que não honraram, e alguns desses homens foram Saul. Esse cara não honra a Deus, esse cara não entende que ele só foi rei porque Deus levantou. Esse cara, ele começa bem com Deus, e entenda uma coisa: não é o teu começo que determina quem você é, querido, mas é o teu fim. Esse cara começou com Deus, mas ele terminou num centro espírita invocando morto. Esse é o término de Saul, querido. Esse foi o término do homem escolhido por Deus. Mas uma das coisas que eu acho especial em Deus, de tantas qualidades de Deus, é que enquanto o homem está olhando o presente, Deus já tem o futuro determinado. A Bíblia diz que quando Deus diz assim: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei, após essa palavra, Deus já olha para Samuel e diz: vá à casa de Jessé, porque do meio dos filhos de Jessé eu vou levantar um rei para o povo de Israel. A Bíblia diz que Samuel não entende, querido. Samuel continua chorando, Samuel continua ali chorando por Saul, e Deus diz assim: Samuel, eu já virei a página, para de chorar, porque eu já escolhi alguém que vai substituir Saul, e esse menino está lá na casa de Jessé, vá para lá. E a Bíblia diz que o profeta entra na casa de Jessé, e ele começa a pedir para que os filhos sejam apresentados, e os filhos são apresentados, e quando o segundo filho entra, a Bíblia diz que ele tinha uma postura de rei, que ele era alto, ele era forte, e o coração de Samuel se enche pensando que aquele seria o rei. Olhe para a pessoa que está do teu lado, olhe bem para ela. Vou dizer uma coisa para você: você não sabe, mas essa pessoa que está aí do seu lado já tem um propósito determinado por Deus. E é bem possível, querido, que daqui a algum tempo você ouça falar muito nela. Eu profetizo que isso vai acontecer aqui. Enquanto Samuel está choramingando, enquanto Samuel está preocupado com Saul, enquanto Samuel está com dó de Saul, a Bíblia diz que o Senhor já estava avistando lá na casa de Jessé um cara que tinha um coração nele, um cara que tinha um coração de adorador, um cara que tinha adoração nos lábios. E os filhos vão sendo apresentados. Deus diz para Samuel: não sou como o homem que olha com aparência, eu não me preocupo com a aparência, eu olho para o coração. E a história de Davi é algo que me chama muita atenção, porque outro dia eu estava estudando esse texto, e eu cheguei a pensar que Davi poderia ser filho de adultério. Porque se os filhos começam a ser apresentados e Davi não é apresentado, querido, é bem possível que ele era filho de adultério, claro, da parte do pai, porque se fosse da mãe, a mãe já teria morrido apedrejada. E Samuel então pergunta: tem outro filho? Ah, tem um que está lá cuidando das ovelhas, cheirando ovelhas. Ele fica lá, ele come com as ovelhas, ele não come aqui conosco. E muitas vezes quando eu olhava para essa história de Davi, eu chegava a sentir pena de Davi. Até um mês atrás eu chegava a sentir pena de Davi. Mas uma das coisas que eu penso, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é que enquanto os irmãos de aparência boa, enquanto os irmãos de porte de rei estavam dentro da casa do pai, debaixo da saia da mãe, o adorador estava fazendo aquilo que era propriedade e prioridade para o reino, estava cuidando das ovelhas do pai. Enquanto os irmãos que tinham porte de rei, ao invés de estarem trabalhando, quem trabalhava era o menino. De repente você esteja pensando: eu tenho trabalhado tanto, parece que eu não vejo as coisas acontecer. Fique em paz, o Senhor tem visto o teu trabalho. A Bíblia diz que Ele não é em vão. Ele não é em vão. Aquele que tem visto o teu trabalho, Ele vai te recompensar por ele. A Bíblia diz que aquele que semeia, colhe. E Deus olha no coração desse menino e diz: é esse que eu quero.
É esse que eu vou levantar. E o que eu acho fascinante em Deus é que Deus, ele tem o dom de pegar os improváveis e fazer dos improváveis homens extraordinários. A família não acreditava em Davi, querido. Sabe o que significava pastor de ovelha? O cara, ele não servia para mais nada, então ele ia guardar as ovelhas do pai. Davi tinha consciência disso, irmãos. Enquanto os irmãos saíam para a batalha, Davi ia cuidar das ovelhas, ia cheirar a ovelha, ia comer com a ovelha. Davi não tinha direito de sentar na mesa do pai e comer com o pai. Davi não tinha o direito de sentar com os pais porque cheirava a ovelha. Mas Deus diz: é esse que eu quero. É esse. É esse. E o que eu acho lindo na vida de Davi, irmãos, é que Davi não passou a honrar a Deus quando ele se tornou rei. Não, Davi honrou a Deus quando ele não era nada. Davi aprendeu a honrar a Deus e os pais quando ele cheirava a ovelha. Davi aprendeu a honrar os pais e a Deus quando ele comia com as ovelhas, quando os irmãos saíam para a batalha e ele tinha que entregar a marmita para os irmãos, porque ele não servia aos olhos do pai para mais nada. Foi nesse tempo que Davi honrou a Deus. Querido, honrar a Deus no tempo da bonança é muito fácil e é prazeroso. Você se colocar na presença de Deus lá na tua casa, na madrugada para orar, quando a tua conta bacana, quando a tua conta financeira está bacana, quando você tem o carro do ano, meu irmão, é bom e é prazeroso demais. Em nome de Jesus, vocês poderão fazer isso. Mas Davi honrava a Deus quando ele não era nada e quando ele não tinha nada. É nessa hora que o coração de adorador se levanta. É nessa hora que o coração de quem honra se levanta. Quando tudo diz não, quando as pessoas viram as costas, quando o pai não acredita mais, é nessa hora que um coração que deseja honrar a Deus se levanta e diz: Senhor, eu estou aqui, não importa se eu estou cuidando das ovelhas, se eu estou cheirando ovelhas, a minha escolha é honrar. Mas sabe o que eu penso? Que a honra e a desonra, elas caminham lado a lado, e é uma linha muito fina para mim e para você. A vida de Davi, ela é marcada por muitos altos e baixos. Davi foi um excelente rei, mas foi o pior pai para mim que a Bíblia relata. Davi foi o rei mais extraordinário, mas Davi não conseguia cuidar da sua casa como cuidava das guerras, das batalhas. E esse cara, ele segue honrando a Deus ao ponto de receber a unção de rei quando ele tinha aproximadamente 14 anos de idade. Passa-se mais ou menos 20 anos, Davi se assenta no trono do rei. E um dia esse cara se sente no direito de não sair para a batalha. E quando ele se sente nesse direito, querido, ele está dando uma volta no palácio, dando uma andada no palácio, imagino, desfrutando da própria presença de rei. E a Bíblia diz que ele dá uma olhada para baixo. E nessa olhada, querido, o pecado toma conta da vida de Davi, porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo assim será. Tome cuidado com aquilo que você olha. Numa simples olhada, esse cara muda da honra para a desonra. Em 2 minutos que Davi perdeu olhando Betseba, Davi deixa de honrar a Deus e passa a viver um tempo de desonra tão profundo, que essa desonra gerou morte num homem que era leal a ele, chamado Urias. Entende como a honra e a desonra andam lado a lado? O cara, ele dorme honrando a Deus e ele acorda desonrando a Deus. Davi desonrou tanto a Deus, irmãos, que Deus precisou levantar um profeta chamado Natã para apontar o dedo na cara dele e dizer: Davi, acorda, você é o cara que merece morte. E a Bíblia diz que nessa hora o Espírito Santo de Deus toma conta de Davi. E aquele menino adorador entende que há muito tempo ele está longe de Deus. Irmãos, quando nós deixamos de depender de Deus, nós vamos olhar para o terraço do palácio e nós iremos avistar Betseba. Queridos,
Terraço do palácio não é lugar para homem de Deus. No terraço, o nosso olhar começa a ficar disperso. A gente começa a avistar coisas que não era para avistar. A gente começa a avistar coisas que não estão no coração de Deus. E mais cedo ou mais tarde a desonra vai vir. Quantas vezes eu e você não desonramos a Deus porque nós começamos a avistar algumas coisas que não era para avistar? Hoje nós estávamos lá na casa do pastor, tendo um tempo tão especial. E a Priscila disse algo que ela ouviu no EIFOL, e isso me fez pensar muito. Uma imagem pornográfica que uma pessoa vista leva mais ou menos 40 anos para se apagar da sua memória. Você sabia disso? Imagina só, irmãos, você viver 40 anos escravo de uma lembrança, porque resolveu dar uma passeada no terraço do palácio. Deus estava chamando o rei para ir para a batalha. Era através do rei que a vitória vinha. E o rei escolhe ficar em casa dormindo, acorda à tarde. Não só avista Betseba, mas coloca ela para dentro de casa. Tem relação sexual com ela. Essa menina, essa mulher, ela tem um filho. E Deus diz para Davi: você fez tudo às escondidas, mas virá um que fará a mesma coisa que você, mas à luz do dia. E Deus estava se referindo ao filho do próprio Davi. O filho do próprio Davi se deita com todas as concubinas do pai no pátio do palácio para afrontar o pai. Eu quero que você entenda algo aqui com a história de Davi. Todas as vezes que eu desonro a Deus, essa história ela não para em mim. Sabe por quê? Porque virá uma geração após mim. Nós temos que parar com esse evangelho que eu me arrependi, está tudo certo. Não, querida, a Bíblia fala sobre iniquidade. Deixa eu te contar uma história. Um dia um menino está indo para uma escola, e no meio do caminho ele encontra um ovo. E ele olha aquele ovo, ele diz: que bonitinho, eu vou levar para casa, porque daqui a pouco nasce um pintinho, eu vou cuidar dele. E ele leva o ovo para casa, ele deixa num lugar quente. E os dias vão se passando, aquele ovo começa a quebrar. E para surpresa dele, quando o ovo quebra, não é um pintinho, mas é uma cobra. Muito pequena. Ele pega a cobra na mão, e ele diz: que bonitinho, eu vou cuidar dela. E ele começa a alimentar a cobra, e a cobra começa a crescer. E chega um momento que a cobra já não cabe numa mão, não cabe em duas, não cabe mais nos braços dele. E todos os dias, quando ele ia para a escola, ele colocava a cobra no sofá. Mas quando ele voltava da escola e ele abria a porta da sala, a cobra nunca estava no sofá. E ele ia, a cobra estava deitada na cama dele. E todos os dias era a mesma luta. Ele pegava a cobra e colocava no sofá. E quando ele voltava, a cobra estava na cama de novo. Até que um dia ele diz: vai para fora. E a cobra não obedeceu. Então esse menino cheio de raiva, ele junta a cobra, e a cobra abraça ele, começa a apertar ele, e ele diz: me solta. E a cobra diz: eu não solto não. Me solta. Ela diz: eu não solto. Por que você não vai me soltar? Porque quem me alimentou até agora foi você. Como que eu vou embora? Querido, isso é iniquidade. Quem alimenta a iniquidade não é o teu próximo, é você mesmo. A iniquidade ela é passada de geração para geração. Quando Davi desonra a Deus, essa desonra não para em Davi, mas a desonra alcança todos os filhos de Davi. A filha de Davi é estuprada pelo próprio irmão. O outro irmão fica furioso com o que estuprou, vai lá e mata ele. O outro irmão se deita com as concubinas de Davi, persegue Davi, tira Davi do trono. Simplesmente porque o pai escolheu desonrar a Deus. Queridos, eu já venci muito pecado por causa do Igor e por causa dos outros rapazes que eu discipulo. Já teve situações, irmãos, eu sou jovem, eu sou solteiro, a minha escolha é viver em santidade. Eu hoje tenho um relacionamento com a Fernanda, mas a minha declaração em Deus é todos os dias: Senhor, eu nunca vou tocar na Fernanda de uma forma que o Senhor não tocaria nela.
porque eu quero chegar aprovado no meu casamento. Querido, mas eu não sou livre de tentação, porque eu sou pastor. Afinal, eu sou ser humano. Mas a minha escolha em Deus é pensar na geração que está por vir. Dia 30 de setembro de 2013, eu saí de Jales, eu fui até Curitiba, eu passei por um tempo de 30 dias numa escola de cura e libertação chamada EIFOL. E ali eu fui ministrado 30 dias, manhã, tarde e noite, durante 30 dias. Por já trabalhar com discipulado e fazer acompanhamento muito tempo, alguns ministradores começaram a me chamar para auxiliar nas ministrações e para que eu adquirisse experiência nessa área também. E eu aceitei e comecei a participar de alguns atendimentos, e houve uma ministração que me chamou muita atenção. Eu conheci a história de um pastor de mais ou menos uns 72 anos de idade, de 65 a 72, para mim não errar e não pecar. Só que esse pastor, quando ele tinha aproximadamente uns 45 anos de idade, ele tinha um filho de 9 anos de idade. E ele tinha uma casa muito grande, e essa casa tinha um caminho que no meio do quintal da casa tinha uma edícula, e nessa edícula ficava a biblioteca do pastor, e toda primeira sexta-feira do mês, esse pastor, ele dizia para a família: eu vou ficar em um tempo de oração e de jejum das 6 horas da tarde até as 6 da manhã. Então ele passava na edícula, supostamente orando e jejuando. E numa dessas sextas-feiras, o filho de 9 anos está no banheiro, e o banheiro, coincidentemente, da casa dava de frente para a janela da edícula. O filho começa a ouvir um sussurro do pai. Irmãos, eu quero dizer que eu preciso ser muito transparente nessa ministração. A minha intenção não é escandalizar ninguém, mas eu vou falar o que eu preciso dizer. O Senhor me dá liberdade, pastor? Esse menino de 9 anos de idade, ele começa a ouvir um sussurro. Quem é o pai dessa menina linda? Se alguém puder ficar com ela só um pouquinho, porque essa história é um pouquinho forte. Eu vou falar algumas coisas bem fortes. É isso aí, você estava... Vai lá, irmão, Deus abençoe. Obrigado. Esse menino então ouve um sussurro do pai. E uma criança, ele começa a ficar desesperado, ele começa a achar que o pai está passando mal. E quando ele chega na janela da edícula, na fresta da cortina, ele dá uma olhadinha e ele percebe que o pai não está passando mal coisa nenhuma. E que o pai também não está orando nada, porque o que o pai estava fazendo era assistindo pornografia e se masturbando compulsivamente. Essa criança agora liga que toda a primeira sexta-feira do mês, aquele era o momento do pai, então agora ele começa a participar com o momento do pai. Agora ele espera todo mundo em casa dormir, e quando o pai está lá, ele corre, e agora é pior, ele prepara o ambiente. Ele vai lá e ele deixa a fresta da janela do jeito que dá para ele ver. Irmãos, eu não estou falando de uma história que eu ouvi falar, estou falando de uma história que eu conheci. E agora então esse menino, toda a primeira sexta-feira do mês, ele avista a mesma coisa. E ele passa só 5 anos avistando a mesma coisa. Dos 9 aos 14 anos de idade, ele avista a mesma coisa, o pai fazendo a mesma coisa. Até que um dia, ele está do lado de fora, o pai termina todo o serviço lá dentro, desliga a televisão, mas ele lá fora ainda não terminou o que ele estava fazendo, você sabe muito bem o que é. Ele entra para dentro de casa, possuído, e quando ele passa pelo corredor da casa, a porta do quarto de um irmão de 3 anos está aberta, e adivinha? Ele entra
e ele estupra o irmão durante muitas horas. O irmão é uma criança, não entende nada, não diz nada. Só que esse irmão de 3 anos cresce. E eu quero desafiar você, querido. Existem coisas que marcaram a nossa vida e Deus só traz cura quando nós trazemos a luz. Esse menino de 3 anos cresce e ele vai para o ministério pastoral porque ele era muito apegado ao pai. Só que agora ele não começa a entender algumas coisas que estão acontecendo com ele. Porque quando as crianças chegam perto dele, ele começa a sentir uma atração física pelas crianças. Quando as crianças vêm sentar no colo do pastor, ele começa a perceber que a vontade dele não é de acariciar a criança como uma criança, mas é de ter a criança para ele. Ou seja, irmãos, esse cara ele só está reproduzindo aquilo que fizeram com ele. Ele compartilha com o pai. O pai, sem imaginar que fazia parte dessa história, afasta o filho da liderança e diz: nós vamos tratar a tua vida. A juíza Tânia, a doutora Tânia, pode procurá-la na internet. Ela estava nos Estados Unidos da América. E ela é muito conhecida com cura e libertação, esse é o ministério dela. Esse pastor era um pastor muito renomado nos Estados Unidos. Chama ela, traz ela para dentro de casa e diz: o meu filho está com um problema, nós precisamos identificar o problema. Mal sabia ele que o problema era ele. E você vai entender o porquê. Doutora Tânia começa um processo de muitos dias de oração e confissão, e esse rapaz vai confessando, até que um dia o Espírito Santo, num dos atendimentos, traz à luz o abuso que ele sofreu pelo irmão. E ele diz: eu acho que eu sei. Quando eu era criança, eu tinha 3 anos de idade, meu irmão com 14 anos de idade, numa das madrugadas, me estuprou violentamente durante muitas horas. E eu percebi que a partir daí, houve um descontrole na minha vida. Agora a doutora Tânia pula para o irmão de 14 anos. E ele diz: de fato eu fiz. Mas eu fiz porque na minha adolescência eu não consegui ter o controle do que? Eu passei 5 anos avistando meu pai acessar pornografia e se masturbar compulsivamente no lugar que ele dizia que ia orar. E agora então a história muda pela 3ª vez, porque agora é preciso falar com o pai. E um homem de 72 anos, querido, com lágrimas nos olhos, precisa reconhecer toda uma história de iniquidade que não foi confessada. E que alcançou não só a 2ª, mas também a 3ª geração dele. Sabe por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando eu escolho desonrar a Deus na minha vida hoje, Deus já sabe quem serão os meus filhos amanhã, entende? E essa desonra vai alcançar os meus filhos se não houver confissão e abandono do pecado. De repente você ainda não está acreditando no que eu estou te dizendo, e agora o Espírito Santo vai falar com você. Você já parou para pensar que alguns comportamentos do seu pai ou da sua mãe, você só reproduziu? De repente você, jovem, homem que está aqui, o seu pai adulterou, e você criticou o seu pai, e é bem possível que assim como eu, você tenha feito muito pior do que o seu pai fez, porque a nossa intenção, querida, é reproduzir igual ou pior que os nossos antepassados fizeram. Davi pecou, Davi não confessou, mas o filho que veio, ao invés de fazer escondido como Davi, fez a luz do dia. A desonra vai alcançar a próxima geração.
Se não houver confissão e abandono de pecado, vai alcançar a próxima geração. Queridos, hoje eu busco a Deus porque eu amo a Deus. Para mim, orar, ler Bíblia, não é um sacrifício, é prazeroso. Mas eu sempre me lembro que eu quero casar e que eu quero ter filhos. E os meus filhos serão mais apaixonados por Deus do que eu sou. Os lugares que eu não vou alcançar em vida, os meus filhos alcançarão. Alcançarão. Porque eu oro por eles sem conhecer e nem sou casado. Irmãos, a iniquidade é como essa cobra. Nós vamos alimentando. Tem um período que nós achamos bonitinho, engraçado. Mas chega uma hora que ela nos envolve, ela nos aperta. E quando nós dizemos nos larga, ela diz não largo não. Porque até agora quem me deu vida foi você. Não pense você, jovem. Não pense você. Que você vai casar aprovado por Deus, afundado na pornografia, porque não vai. Uma hora, o cobrador do pecado vai bater na tua porta e vai cobrar a dívida. Porque Satanás cobra a dívida, irmão. Eu não sou de falar do diabo não, porque a Bíblia diz que o lugar dele é debaixo dos meus pés. Então ele não merece nem ser lembrado. Mas de uma coisa eu sei. Ele vai bater na porta para cobrar a dívida. Nós vivemos em um mundo meio que de ilusão. Eu tenho a impressão que o evangelho hoje tem sido meio ilusão. As pessoas não têm tido a noção que toda atitude gera uma consequência, tanto no mundo físico como no espírito. Nós precisamos entender, irmãos, que quando disse Deus que não haveria união entre luz e trevas, é porque primeiramente o anjo de luz se transformou em trevas e foi para o inferno. Querida, minha oração nessa tarde foi para que o Espírito Santo trouxesse ao nosso coração arrependimento genuíno. A Bíblia diz, o príncipe desse mundo está por aí, mas Jesus disse, porém eu nada tenho com ele. Será que hoje eu e você podemos estender a nossa mão e dizer, o príncipe desse mundo está passeando por aí, mas eu não tenho nada com ele? Mas a realidade, querida, é que a igreja tem muita coisa ainda com o príncipe do mundo. Não deveria, mas tem. Eu vi esse homem, querido, no final da vida dele, ter que reconhecer que o filho foi abusado por causa dele, por uma prestação de conta dele. E se tem uma coisa que eu entendo, irmãos, é sobre a dor de um abuso, porque por falta de uma vez eu fui abusado duas, quando eu era criança. Graças a Deus, não chegou ao abuso pleno, mas foi tentado. Só que hoje eu posso dizer para você com o coração tranquilo, eu posso compartilhar com você. Se você quiser saber sobre isso, eu digo para você sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque tudo que eu trago à luz de Deus eu recebo cura. E hoje esse negócio não vai alcançar a vida dos meus filhos, porque eu trouxe a luz. Tudo aquilo que nós vamos escondendo dentro da gaveta, uma hora essa gaveta vai estourar e vai vir para fora. Começa a comprar muita camisa e vai enfiando no teu guarda-roupa para você ver se as velhas não vão precisar sair para o novo entrar. É assim a nossa vida com Deus. Para que o novo de Deus entre, o velho precisa sair.
Para que eu chegue no casamento, eu preciso abandonar a vida de pornografia, de prostituição, de promiscuidade. Porque o novo de Deus não fica onde o velho está. A vida de Davi para mim declara que a desonra traz consequência para a geração posterior. Esse homem dormiu honrando a Deus e acordou com o coração desejoso a desonrar a Deus e desonrou. Sabe o que Deus faz com o filho do adultério? Davi, por causa do teu adultério, essa criança vai morrer. Uma criança paga pela desonra de um homem com coração distante de Deus. Queridos, quando eu me converti, desde que eu me converti, o evangelho que eu vivo é um evangelho de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Sou eu que saio do lugar de vítima e passo a ser aquele que vai mudar a minha própria história. Sou eu. Eu não sou um cara vitimizado. Abusaram de mim. Não. Quando eu me converti, eu entendi que esse negócio ficou lá atrás. O que eu precisava era confessar, era tirar todas as dores do meu coração, era liberar perdão para o meu pai, porque eu ficava pensando, por que o meu pai não estava comigo naquele dia? Minha mãe dava aula, meu pai trabalhava todo dia, por que um dos dois deixou de trabalhar para cuidar de mim, me deixou com um estranho? Mas o dia que eu sentei com meu pai, eu disse, pai, eu quero liberar perdão para a tua vida, por isso, por isso, por isso. Irmãos, eu levantei, eu sacudi a poeira e hoje eu falo para você abertamente. Acabou. Sabe qual é o teu desafio como cristão, irmão? É sair do lugar de vítima. Porque Deus disse que maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. É você. É você que sai do lugar onde você está. É você que sai do lugar de desonra e passa a honrar. É você. A maior prova é que quando Natan enfia o dedo na cara de Davi e diz que você é o cara errado, o coração de Davi se converte de novo a Deus. E Davi volta numa intensidade ainda mais profunda e poderosa na presença de Deus. Amém, irmãos? E nós, como hoje estamos diante de Deus? Estamos prontos para a batalha? Porque sabemos que o Senhor vai falar conosco para vencermos a batalha? Ou nós estamos acordando tarde no palácio e além de acordar tarde, ainda estamos dando uma passeada no terraço para ver se a gente encontra alguma Betseba tomando banho por aí? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo assim será. Guarde esse texto, porque o Espírito Santo vai falar com você nesses dias. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo assim será. Eu quero que você entenda que honrar a Deus é muito além de vir para um culto como esse. Honrar a Deus é muito além de ir para a sua célula. Honrar a Deus é muito além de você ir para um discipulado. Honrar a Deus é estilo de vida. É como uma roupa que todos os dias eu abro o guarda-roupa e eu pego uma camisa para ir para o trabalho. Quando eu penso em honra a Deus, eu penso no estilo de vida. E quem tem estilo, querido, não tem estilo de vez em quando, tem estilo sempre. Honrar a Deus, querido, é decisão. O pecado está à porta, mas cabe você fechar a porta. Entende como o evangelho é responsabilidade?
É você que fecha a porta. Caim, o pecado está à porta, mas cabe a você fechar a porta. É você que fecha a porta. A Bíblia não diz para que eu e você enfrente o diabo. A Bíblia diz para que eu e você resista a ele. Resistir, irmão, é você estar caminhando para o pecado e você se dá conta que é pecado, você volta e começa um outro lugar, ir para outro lugar, isso é resistir. Não é você ficar compactuando, não é você ficar argumentando, mas eu acho que não tem nada a ver. Se tem uma coisa que eu tenho a convicção, é que no inferno haverá muitas frases como essa. Aliás, muitas pessoas irão para lá por causa da tal frase, não tem nada a ver. Eu cansei de atender jovens que diziam: pastor, eu acho que não tem nada a ver. O que tem? Eu vou lá no barzinho, mas não é uma boate, é só um bar. Eu lembro uma vez que eu queria ir num lugar. Meu pai disse assim: filhão, sabe o que você faz? Entra no quarto, senta no espelho que tem em frente à tua cama, olhe bem para ele e pergunte se o Espírito Santo vai estar lá. Se ele estiver, filho, vá em paz. Se nós fizermos essa pergunta todos os dias ao Espírito Santo, o Senhor vai estar lá, o Senhor está nesse relacionamento, o Senhor está nessa amizade. Querido, a nossa intenção de errar vai ser muito menor, e os erros acontecerão com muito menos frequência na nossa vida. Mas o nosso problema é que nós vamos agindo por emoção, nós vamos agindo por sentimento. A Bíblia está aqui, as ordenanças estão aqui, a vida está aqui, mas nós ainda queremos fazer aquilo que nos apraz. Desonra vai alcançar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que ainda estão por vir. Quero que você feche os teus olhos nesse momento. Quando eu penso na história de Davi, é impossível não pensar na bondade de Deus. Porque da mesma forma que Deus enxergou lá no meio das ovelhas um cara que adorava Ele em excelência, Deus também enxergava o cara que iria adulterar com Betseba. E mesmo assim, Deus diz: é esse que eu escolho para libertar o meu povo. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, que o dia em que o Senhor te escolheu, ou melhor, o dia que você estava no ventre, Salmo 139, 16, quando você estava no ventre, quando era ainda uma substância informe, o Senhor, Ele já te avistava e Ele já te chamava. Você líder que está aqui, o Senhor não te chamou de líder quando você passou a liderar uma célula, mas o Senhor te chamou de líder quando você estava afundado no pecado, quando você estava sujo da prostituição, da promiscuidade sexual. Nesse tempo Deus já dizia: eu escolho você para libertar Israel. Que me constrange é que Deus, Ele não me chamou de pastor quando eu me tornei pastor para a igreja, não. Ele me chamou de pastor quando eu estava afundado na prostituição, na promiscuidade, quando eu estava nos barzinhos da vida, quando eu estava na boate. Nesse tempo Ele já me chamava. Por isso que todos os dias da minha vida eu vou dar por Ele, eu vou viver por Ele. As pessoas podem cair do meu lado, as pessoas podem deixar de andar comigo, mas eu não o abandonarei. O Senhor te escolheu muito antes desse tempo.
Ele te separou antes do pecado ter te alcançado. Ele separou antes de alguém ter te tocado. Ele te separou antes de você ter se envolvido com algumas coisas que não era. Ele já tinha te separado. Só que a resposta para o Senhor e para a escolha do Senhor, quem dá é você. Hoje o Senhor te diz: está sobre você a vida ou a morte, escolhe portanto a vida. O mesmo caminho que existe para a honra, existe para a desonra. Mas quem responde para o Senhor, quem responde para o Espírito Santo nessa noite é você. Evangelho é responsabilidade, é você que responde: eu vou viver em honra. Eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Eu quero que você ouça essa canção e você tenha um tempo com o Senhor. Irmão, se você precisar se ajoelhar, se você precisar sair de perto das pessoas e ir a algum lugar desse templo, ajoelhar para falar algumas coisas com Deus, essa é a hora. Essa é a hora. O Espírito Santo traz ao nosso coração nessa noite algumas coisas para que você saia daqui livre, para que saiamos daqui libertos. Sai de perto da pessoa que você está, vá para um lugar. Tem pessoas aqui que precisam dizer algumas coisas para Deus. Estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Pai, O Deus do impossível. quantas coisas aconteceram até aqui, Senhor. Somente tu és o Deus
Senhor, eu sei que assim como eu, algumas pessoas que estão aqui foram marcadas de forma muito profunda. Algumas pessoas aqui, Senhor, precisaram voltar lá atrás e as lembranças doeram tanto, Senhor. Quantos de nós, Senhor, fomos traídos por pessoas que não esperávamos que fosse? Quantos de nós, Senhor, foram passados para trás, enganados, passaram por calúnias, por difamações, mentiras, por abusos, Senhor, físicos ou emocionais ou verbais. Mas eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor continua acreditando em nós e nos chamando. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nunca nos pede para trazer algo à luz, para nos expor. Não. A sua intenção é sempre de curar a nossa vida, de restaurar a nossa história, porque virá pessoas para o nosso encontro, que o Senhor vai nos usar para restaurar a vida delas também. Senhor, então pode enviar o teu povo, porque aqui estão os líderes que estão se levantando, que serão curados, restaurados, para acolher uma nação. Faço tudo, mas vem novamente. Oh Espírito Santo, eu sei que nessa noite algumas feridas foram abertas, mas eu sei que no teu tempo essas feridas serão fechadas. Quero que você se coloque em pé. Vou pedir que volte essa canção que está tocando agora. Eu quero que você feche os teus olhos e que nós adoremos o Senhor nesse lugar como nunca adoramos antes. Você que sabe essa canção, eu queria que você cantasse com a sua maior voz alta. O Senhor, Ele está aqui, querido, e Ele merece ser adorado, Ele merece ser engrandecido. Vamos ter um tempo de adoração ao Senhor. Comece a declarar o seu amor por Ele. Comece a agradecer porque você está aqui, porque Ele te guardou, Ele te escolheu, Ele te separou, e assim será até o último dia da nossa vida. Comece a adorar, Senhor. Comece a adorar o Senhor. Por inteiro pode aumentar. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver.
Queridos, o desejo do meu coração é que nós sejamos uma igreja que honre a Deus. Porque se nós entendermos o princípio da honra a Deus, honrar os nossos líderes vai ser algo absolutamente natural. Porventura, alguém que está aqui hoje, durante a tarde, ou de repente até agora, sentiu algum tipo de dor na costa? Seja em cima, você? Vem cá, vamos orar por você. Tem mais alguém que sentiu dor por aqui assim, na lombar? Nós vamos orar. Irmãos, Deus é muito especial. Eu tenho a Priscila, o Igor, a Fernanda como testemunha. Eu não estou aguentando de dor na costa. Desde a tarde, quando nós começamos a orar, essa dor na costa veio muito forte. E agora à tarde nós estávamos tendo um tempo de oração e eu disse: Senhor, se essa dor é por causa de alguém que sentiu, Senhor, o Senhor vai trazer cura, no nome de Jesus. E eu quero em nome de Jesus orar por vocês, e vocês vão ser libertas desse mal. Porque a palavra diz assim, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Todas. Então nenhuma enfermidade que está sobre nós é nossa, porque Ele já levou embora. Vocês creem nisso? Vem cá, Igor, Priscila, me auxilia aqui. Queria que a igreja estendesse a mão para cá. Queridos, eu entendo que uma coisa é quando eu oro sozinho, Deus age. Mas os maiores feitos foi quando houve a unidade no meio do povo de Deus. Quando o povo se reúne para orar, alguma coisa de especial acontece. E nesse momento nós vamos nos reunir em oração, nós vamos nos unir em oração. E nós vamos declarar a cura do Senhor sobre a vida delas. E a cura do Senhor virá sobre elas ainda nessa noite. E vocês levantarão em paz no dia de amanhã. Em nome de Jesus.
Pai, nós profetizamos a cura do Senhor sobre a vida das nossas irmãs. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Por isso, enfermidade, dor nas costas, dor na lombar, nós te ordenamos, desprenda da vida delas agora, na autoridade do nome de Jesus, desprenda delas agora. Nós como igreja, crendo no Teu nome, profetizamos a cura do Senhor nessa noite. Ser curada no nome de Jesus, ser curada no nome de Jesus, ser curada no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar um minutinho. Queria que a pastora Heloísa e o pastor Marcos se assentassem aqui, nessas duas cadeiras aqui comigo. Pode acender, filho. Obrigado. Queridos, como eu disse, honra é um estilo de vida. Como eu também disse, se nós honramos a Deus, é muito simples e é muito natural e prazeroso nós honrarmos os nossos líderes espirituais. Amém? Queridos, eu ainda sou novo, mas eu já fui para alguns lugares, eu já preguei em alguns lugares. Mas em poucos lugares, eu conheci pastores tão amorosos e tão puros de coração. Eu estou dizendo porque eu nasci numa igreja de muitos pastores. Há uma pureza no coração desses dois pastores, que eu ainda não consigo compreender, mas um dia eu vou compreender, porque eu também vou viver esse nível que eles vivem de pureza. O meu pedido para vocês, igreja, é que vocês honrem Ele enquanto eles estiverem com vocês. Porque nós temos um péssimo hábito de honrar pessoas ou quando elas vão embora ou quando elas morrem. Eu já vi muitos velórios onde os mortos foram tão honrados, mas em vida, a esposa não ganhou uma flor, a esposa não ganhou uma declaração do marido, mas quando ela morre, é a melhor esposa do mundo. Querido, todas as pessoas que eu convivo, e você pode perguntar para qualquer uma do meu convívio, eu honro. Eu honro com palavra, com carinho, com afeto. Quando eu posso presentear, eu presenteio. Porque eu entendi que quando eu honro a Deus, fazer isso com pessoas é absolutamente natural. Meu pedido para vocês, igreja, é que vocês honrem esse casal de pastores. Sabe quando vocês recebem uma mensagem no celular dizendo, olha, estou orando por você, vai dar tudo certo, não traz uma paz para o teu coração? Se o celular deles receber essa mesma mensagem, vai surtir o mesmo efeito. Sabe quando você está precisando de um calçado, e Deus sabe que você está precisando e alguém vai lá e te abençoa com um calçado, você não fica grato a Deus? Se você puder fazer isso com os teus pastores, queridos, eles também vão se sentir muito gratos a Deus. Uma cartinha, um bilhete, um abraço, uma visita, ligue durante a semana, o pastor está precisando de alguma coisa para o culto. Ah, irmãos, vocês não fazem ideia o quanto o ministério muitas vezes é solitário. Tem dias que eu pego o meu celular e tudo que eu queria receber era uma mensagem dizendo assim, olha, eu lembrei de você hoje, você é tão especial para mim. Não era para o meu ego não, irmãos, mas é porque muitas vezes aquele que cuida precisa ser cuidado. Isso faz toda a diferença. Pastor, quando o Senhor me convidou para estar aqui,
Não, na verdade, irmãos, não foi ele que me convidou, não. Foi eu que me ofereci mesmo. Depois ele só concordou, mas eu que me ofereci. Mas quando eu pensei nesse momento, eu não poderia sair daqui sem ter esse momento de honra a vocês. E Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu não falei nada disso. Não é para criar mais amizade com vocês, porque isso quem proporcionou foi o Senhor. Mas o Senhor colocou um momento no meu coração e eu queria fazer por vocês. Eu queria que vocês recebessem da igreja. Eu queria chamar aqui a Priscila e a Fernanda. Elas vão trazer uma lembrança muito especial para vocês. De honra. Por tudo que vocês têm feito pela igreja. Tudo que vocês têm feito. Esse tempo que vocês têm gastado. Receba como um mimo do Senhor na vida de vocês. E agora eu queria que você que está aí, que são ovelhas deles, enquanto uma música vai ser tocada, que você saísse, nem que fizesse fila, mas que você os abraçasse e você declarasse sobre a vida deles o quanto você o ama e o quanto você é grato pela vida deles. Eu queria que ninguém saísse daqui sem dar um abraço neles, dar um beijo neles. Pode começar, queridos.